pessoas dizem que estão esgotadas, mas se você olhar de perto, quase ninguém consegue apontar o que realmente pesa. Reclamam, dramatizam e se consumem com cenários que nunca se concretizam. A ansiedade que sentem não nasce da realidade, mas da ficção que criam da própria mente. Elas vivem antecipando problemas que não existem, sofrendo por tragédias que nunca acontecerão. O presente é ignorado, o agora é esquecido, e a mente se transforma em fábrica de ruídos intermináveis. A maioria vive de perguntas sem respostas. E se eu fracassar? E se ninguém gostar de mim? E se der tudo errado? São labirintos mentais que criam para se sentir vítima de algo que não existe. O medo se alimenta da projeção, a frustração surge do que já passou, e o presente, simples e direto, é ignorado. A mente odeia a simplicidade. Ela quer distorcer, complexificar, dramatizar. E o mundo lá fora da sua cabeça, ele é bem silencioso. O barulho mesmo mora dentro de você. É aí que entra a distração coletiva. Redes sociais, notícias, fofocas, opiniões alheias. Tudo serve para validar o caos interno. Quanto mais você consome drama que não é seu, mais se convence de que vive em meio a incêndios. E o cérebro não distingue o real do imaginário. A dor que você sente ao assistir sofrimento alheio é a mesma que sentiria se fosse real. Você se afoga em guerras que não lhe pertencem e depois reclama do cansaço. A vida que você poderia construir se perde enquanto você tenta apagar incêndios imaginários. O ego humano gosta de se sentir necessário. Inventar problemas alheios é mais confortável do que encarar a própria falta de direção. Por isso, a maior parte das pessoas não está tentando sobreviver, está tentando manter viva uma narrativa de sofrimento. É mais fácil reclamar do mundo do que assumir que está desperdiçando o próprio potencial. Olha para quem enfrenta o real. Guts atravessou demônios literais, perdeu tudo e não se ocupou em protestos ou justificativas. Thorfinn só se libertou quando largou a guerra que não era sua e encarou o vazio de sua própria existência. Light Yagami entendeu que indignação sem ação não muda nada e decidiu agir. Ayano Koji não perde energia com ruídos que não interferem em seu plano. Ele observa, calcula e resolve apenas o que existe. A diferença entre você e eles é brutal. Eles enfrentam o que existe, você enfrenta o que inventa. Enquanto você perde tempo com o que não é seu, o que realmente importa, a sua vida se esvai. Você não resolve nada porque sua energia está sequestrada por aquilo que não pode controlar. A opinião de alguém que não te conhece não afeta seu sono, mas você passa horas reagindo a ela. A dor dos outros se torna seu fardo, e você acredita que isso é responsabilidade. Não é. Você escolheu carregar peso que não tem alça. Viver é selecionar onde colocar a atenção. O problema real é aquilo que você pode resolver ou aquilo que precisa aceitar. Todo o resto é ilusão. Se você não tem controle, você larga. Se tem controle, você age. Sofrer entre esses dois extremos é ego se sentindo importante. Carregar problemas inventados é um vício emocional aceito socialmente, e a sociedade reforça isso. Reclamar virou identidade, dramatizar virou virtude, ser sobrecarregado virou símbolo de relevância. E quem realmente carrega peso não fala, apenas age. O que destrói a maioria não é a dificuldade da vida, mas a incapacidade de distinguir o que é real do que é imaginário. Você desperdiça energia, o que não importa, enquanto o que realmente precisa ser feito é ignorado. A vida real exige ação, disciplina, clareza e foco, mas você se afunda em indignação, paranoia e ansiedade fabricada. O primeiro passo é brutal. Pergunte a tudo que te consome. Isso aí é meu? Depende de mim? Eu posso resolver? Se a resposta for não, elimine e ignore. Não discuta, não sofra e não se desgaste. Você não tem obrigação de se importar com tudo. A opinião alheia, a dor que não é sua, a tragédia que não te afeta, tudo isso é lixo mental. Ignorar não é frieza, é inteligência estratégica. Liberta tua mente do que não te pertence. E o segundo passo é viver apenas o que exige sua presença. Concentre-se no que é seu. A sua saúde, suas decisões, sua disciplina, seu tempo e os seus objetivos. O que não depende de você não merece espaço na sua mente. E quando você luta contra fantasmas emprestados, deixe de lutar pelo que realmente importa. Quem não domina o próprio terreno não tem autoridade para opinar sobre o mundo. A liberdade mental surge quando você corta o que não é seu e foca no que é essencial. Quando você elimina o que não é seu, algo brutal acontece. Sobra energia, sobra foco, sobra clareza. A ansiedade perde alimento,
A comparação desaparece e o tempo deixa de escapar. E então, pela primeira vez, você percebe o quanto estava desperdiçando com ilusões. A vida real começa a andar, mas só se você tiver coragem de encarar o que realmente precisa ser resolvido. O resto é ruído, é distração, é invenção. O Guts não enlouqueceu porque enfrentou o que era real. A Enokoji não perde tempo com o irrelevante. Light Yagami não ficou paralisado pela indignação, e Thorfinn só encontrou sentido quando abandonou a guerra que não era dele. E você? Você se encontra paz e força quando larga a fantasia que o mundo te deve equilíbrio. Soltar o que não é seu não é desistir, é inteligência. No fim, o que destrói o ser humano não é o fardo legítimo, mas o peso imaginário que ele escolhe carregar. Você não tem problemas demais, você tem escolhas erradas de onde colocar sua mente. Cada preocupação fabricada, cada indignação emprestada, cada guerra alheia que você abraça, rouba energia que poderia ser usada para dominar a própria vida. Você não precisa resolver tudo, você não precisa salvar ninguém, você não precisa sofrer pelo mundo, você precisa de coragem para encarar o que é seu, foco para eliminar o que não é e disciplina para agir onde realmente importa. Enquanto você não fizer isso, continuará vivendo em caos que só existe dentro da sua cabeça, enquanto a vida que poderia ser sua passa em silêncio, esperando que um dia você finalmente assuma o controle do que é real, porque no final você não tem problemas, você apenas precisa aprender a parar de criá-los.